Olá, meus amigos, bem-vindos ao nosso segundo bloco desta nossa aula dedicada ao exame da colocação em família substituta e das medidas de proteção. Bem, nós encerramos o bloco anterior conversando sobre a adoção, fizemos uma pequena introdução sobre as características da adoção e vamos continuar com essas reflexões. Bem, a adoção pode ser submetida a dois regimes. O regime do ECA e o regime do Código Civil. A toda evidência, se a adoção é de crianças e adolescentes, segue-se o ECA. Segue-se o ECA e, aliás, a competência será sempre da vara da infância e juventude, independentemente de a criança ou adolescente estarem em risco. Tá? Guarda e tutela não. Guarda e tutela só serão competência da vara da infância se a criança estiver sob risco, porque aí é medida de proteção. A adoção, independentemente de risco ou não, sempre competência da vara da infância. Tá bom? E a adoção do menor de 18 anos sempre seguirá o ECA. A priori, amigos, se o adotando é maior de 18 anos, a adoção deve tramitar seguindo os ditames do Código Civil, com aplicação apenas subsidiária do ECA. Mas a doutrina traz uma situação que é intermediária. É o sujeito já ter completado 18 anos, quer dizer, o adotando, ter completado 18 anos, desde que durante a menoridade estivesse sob a guarda ou a tutela do adotante. Neste caso, haverá a possibilidade de aplicação excepcional do ECA em favor de maiores de 18 anos. Então, um indivíduo entre 18 e 21 anos que durante a menoridade já estivesse sob a guarda ou sob a tutela dos seus adotantes. Tudo bem? Já se o adotante tiver mais de 21 anos, ou se maior de 18 não estiver inserido nesta situação aqui, da guarda ou tutela anteriores, ele vai ser adotado pelo regime do Código Civil. Tudo bem? Vamos agora falar de espécies de adoção. Primeira espécie mais comum é a adoção conjunta ou adoção bilateral. Simples, adoção pelo casal. Esse casal pode ser casado formalmente ou pode apenas conviver em união estável. Lembro a vocês que a união estável não precisa de certidão, não precisa estar documentada em instrumento público. Ela pode ser declarada por mero instrumento particular, porque o que importa é a verificação empírica, concreta, de que aquela união estável realmente existe. O ECA também permite, pessoal, mas antes disso, a orientação sexual desse casal é irrelevante, tá? Já foi decidido pelo STF já há uns 10 anos. Uma hipótese interessante é a possibilidade de adoção unilateral ou bilateral por ex-casais, por divorciados. Isso pode acontecer na forma do artigo 42, parágrafo 4º do Estatuto, seguindo-se 3 condições cumulativas, tá? Prévio acordo sobre guarda e visita do agora ex-casal. O estágio de convivência tem que ter começado durante a constância da união e devem estar configurados vínculos de afinidade e afetividade entre a criança e o adotante ou a adotante que não for ter a guarda. A gente pensa que isso nunca vai acontecer, mas eu peguei este ano uma adoção assim, de casal divorciado. Por sinal, não deu certo. Adoção unilateral, eu já expliquei, é quando o cônjuge ou o companheiro adota o filho do outro. Neste caso, você vai ter uma possibilidade de adoção direta, Daqui a pouco eu vou explicar o que é adoção direta.
Apesar do estatuto não dizer, eu sendo solteiro posso adotar também, tá? O estado civil é irrelevante para a adoção. O que importa é a pessoa ser idônea. Adoção póstuma, pós-mortem ou não culpativa. É aquela adoção que é concedida após o óbito do adotante, certo? O ECA exige, para que a adoção pós-mortem seja concedida, duas coisas. Que a adoção tenha sido proposta ainda em vida pelo adotante e que, ainda em vida, tenha havido manifestação inequívoca de sua parte acerca do desejo de adotar a criança. Apesar de o ECA exigir literalmente a pré-existência de uma adoção ao óbito do adotante, a jurisprudência já admitiu adoção póstuma intentada após a morte, sem problema. Tá bom? Essa adoção aqui, pessoal, póstuma, segundo o Estatuto da Criança, retroage à data do óbito, certo? Então, o sujeito faleceu antes de conseguir adotar a criança. A adoção foi concedida 6 meses depois. A data da sentença, inclusive, isso vai para o registro de nascimento, retroage ao dia do óbito. Para quê? Para fins sucessórios. Adoção indireta. O que é adoção indireta, pessoal? Olha, desde 2009, a regra no Brasil é não se poder direcionar a adoção. Assim, olha, você aí de casa diz assim, olha, Ricardo é tão bonitinho, a cor é tão fofa, tão simpática, eu quero adotar especificamente Ricardo. Eu quero levar para casa. Só que eu como muito, eu nem mantenho essa esperança. Você não pode escolher a dedo a criança que você quer. Você se inscreve, você se habilita para adoção, junto a uma vara da infância. Uma vez que sua habilitação seja deferida, você é inserido num cadastro, ou inserida num cadastro, que hoje nós chamamos, o CNJ chama de Sistema Nacional de Adoção. Ele funciona mais ou menos como um Tinder da adoção. Você entra, diz assim, eu quero a criança de tantos anos, menino, menina, etc. Tá? De tal estado, você escolhe lá o seu perfil, entra no cadastro, o cadastro vai cruzar os dados das crianças com os pretendentes e vai dar o match, né? Dando o match, você é chamado para conhecer seu filho ou sua filha. A adoção indireta é a regra no Brasil, certo? Está lá no artigo 50 do Estatuto. E ela se dá por meio desses cadastros. O artigo 50 reza que cada comarca ou foro regional vai manter um registro das crianças. Hoje, isso não está no ECA, mas hoje tudo isso é unificado no SNA, que é o Sistema Nacional de Adoção, criado pelo CNJ no ano passado. Quer dizer, era o Cadastro Nacional de Adoção, e ano passado virou, em 2019 virou, melhor dizendo, Sistema Nacional de Adoção. Adoção direta ou intuito personae é o contrário da adoção indireta. É aquela adoção que eu escolho, eu digo, olha, eu quero adotar a criança Ricardo de Sá. Isso aqui passou a ser exceção no Brasil desde 2009. E é admitido em 3 casos. Adoção unilateral, já explicamos o que é adoção unilateral. Adoção por parentes próximos, com os quais a criança mantenha vínculos, ou seja, família extensa, né? O pai e a mãe faleceram, a criança pode ser adotada por um tio, por uma tia, pode, tranquilo. Agora, cuidado, tá? Cuidado aqui, cuidado nessa adoção por família. Por quê? Existem 2 proibições, tá? Irmão não pode adotar irmão e ascendente não pode adotar descendente. Então, minha avó não pode me adotar, certo? Então, só toma cuidado com isso, tá? Na adoção por parente, ascendente não pode adotar descendente e irmão não pode adotar irmão. Muito embora a jurisprudência admita. Mas na prova a tendência é cair só letra de lei. Terceira hipótese é a adoção por quem é tutor ou guardião legal de criança maior de 3 anos, ou evidentemente adolescente, né? Desde que
esse guardião ou esse tutor tenha convivido com essa criança por tempo suficiente para comprovar laços de afinidade e afetividade e não seja constatada má-fé ou qualquer das situações previstas nos artigos 237 e 238 do ECA. O artigo 237 e o artigo 238, pessoal, tratam de crimes relacionados à colocação irregular de criança em família, certo? O sequestro, a subtração de criança para colocar em família substituta, e a outra é venda de criança. Tá bom? Isso são crimes. A simples entrega irregular, dei uma criança, dei dado, né? Um filho para adoção. Isso é um crime? Bem, isso não é um crime, isso é uma entrega irregular. É uma adoção direta irregular. Não chega a ser crime. Aqui as vedações que eu coloquei para vocês, né? As vedações de irmão e ascendente adotar. A jurisprudência do STJ tem admitido ampliar esse rol aqui do artigo 50, parágrafo 13. Por exemplo, admitindo a adoção direta por quem é simplesmente guardião fático, né? Lembra que a lei exige guardião legal. Mas a jurisprudência também admite guardião fático. Então, você precisa ter atenção ao enunciado da questão. Aqui os dois crimes, tá? O 237, subtrair criança para colocar em família substituta, e o 238, entregar a criança mediante paga ou recompensa, quer dizer, entre aspas, venda de criança. Aqui já coloquei para vocês, né? Lembra vocês que, só um comentário adicional, essa entrega irregular, apesar de não ser crime, ela passou a ser tratada no artigo 1638, inciso 5º do Código Civil, como hipótese de perda do poder familiar, certo? Quem entregar a criança irregularmente para adoção, perde o poder familiar sobre a criança. Aqui, pessoal, eu trago uma importante diferenciação conceitual. A adoção direta versus adoção à brasileira. Qual é a diferença? A adoção direta é aquela adoção que não passa pelo Sistema Nacional de Adoção. É a adoção que eu escolho diretamente a criança que eu quero adotar. Já a adoção à brasileira não é sequer uma adoção, isso é um crime. Isso é um crime. O que é a adoção à brasileira? É registrar a criança como se fosse minha filha. Isso é muito comum com homens, né? Por quê? Porque a paternidade pode ser reconhecida livremente. Então, o que é que acontece muito? A mulher não quer criar o filho, né? Tá grávida. Aí o casal se aproxima. Não, a gente vai ficar aqui lhe dando assistência, né? Paga aqui o seu Danone, tá? Vai alimentando você, vai servando você aqui na gravidez, leva para o médico, né? Quando a criança nascer, você entrega a gente. Aí, assim se faz. A criança sai da maternidade com aquela declaração de nascida viva, né? O pai, né, o marido, vai e registra a criança. Então, a criança fica filha da mãe biológica e o marido, né, naquele casal lá, como pai registral. Isso é crime, né? Você sabe que o filho não é seu, a criança não é sua filha. E vai e registra. Isso é o crime, ó. Registrar como seu filho de outra. Aqui eu faço uma pequena comparação, tá? Entre a adoção direta e a adoção à brasileira. A adoção direta é realmente uma adoção. A adoção à brasileira é uma fraude ao registro civil. A adoção direta é deferida judicialmente. A adoção à brasileira, ela é feita num jeitinho, né? No cartório. A adoção internacional é aquela que transpõe as fronteiras do país. Cuidado, tá? A adoção é dita internacional quando os adotantes moram fora do país, independentemente de serem brasileiros ou não. Tá bom? Lembrando que o ECA, na adoção internacional, dá preferência a brasileiros. Então, tem 2 casais em Portugal interessados em adotar a criança. Quem tem preferência é o casal brasileiro. Tá bom? Parágrafo 1º do mesmo artigo, 51, traz as condições para que se admita a adoção internacional. Dito isso, pessoal, feitas essas considerações,
é possível encontrar uma verdadeira ordem de hierarquia, de preferência. Né? Essa hierarquia não é hierarquia de importância, mas de preferência, tá? Preferencialmente, manter a criança na família natural. Se não for possível, pelo menos colocar na família extensa. Se não for possível, adoção nacional. Se não for possível, adoção internacional por brasileiros. E apenas em último caso, adoção internacional por estrangeiros, tá? Vamos agora tratar das características da adoção. Vocês estão percebendo aqui que eu marquei algumas letras em vermelho. É um mnemônico, tá? Pepsi. A adoção é Pepsi. Ela é personalíssima, quer dizer, ela só pode ser deferida pessoalmente. Inclusive, não é possível a adoção por procuração, tá? E essa adoção é intransmissível. Ah, vou morrer, eu morri. Aí meu filho vai adotar por mim. Não, isso não existe. Ela é excepcional porque só se coloca em adoção a criança que não tem condição nenhuma de ficar na família natural ou na família extensa. Ela é plena porque não há diferenciação entre filho adotivo e filho biológico. Isso está inclusive na Constituição, lá no artigo 226. Ela é deferida por sentença, né? Não existe adoção em cartório mais. E ela é irrevogável. Lembra da escadinha? A guarda é revogável, a tutela é revogável, mas a adoção não. Aqui sobre a adoção plena, pessoal, em outros tempos, admitiu-se no Brasil a adoção parcial. O que era isso? Eu adotava a criança, mas meu pai não queria ser avô da criança. Então a criança era minha filha, mas não era neta do meu pai, não era neta da minha mãe. Hoje isso é impossível, tá bom? Adoção parcial. Toda adoção é plena. Alguns derradeiros comentários sobre a adoção. É possível a adoção consentida, sem problema, tá? Inclusive eu falei disso, que a mulher que desejar entregar a criança para adoção deve ser encaminhada para a justiça, né? Esse consentimento é possível e ele deve sempre ser tomado, olha lá, em audiência. E só é válido depois da criança nascer. Eu não posso prometer. Não posso prometer entregar a criança e essa promessa ser juridicamente válida, se a criança não tiver nascido, tá bom? Essa manifestação é dada em audiência com assistência jurídica. Isso aqui passou a ser obrigatório lá depois da Lei 13.509 de 2017. Evidentemente, se a criança não estiver sob poder familiar, não é necessário consentimento. Os pais morreram. Os pais foram destituídos do poder familiar, sofreram uma sanção. Não precisa de consentimento, é evidente. Tá? Uma vez dado esse consentimento, ele é retratável em até 10 dias. Se o adotando for maior de 12 anos, for adolescente, lembra, tem que ter consentimento dele. Já falei disso em outro momento. A adoção, em geral, é precedida de um estágio de convivência, que é como se fosse um estágio probatório. É o período durante o qual a criança vai ser encaminhada para a convivência dos adotantes e vai se observar ali como é a dinâmica dessa convivência. Se ela é positiva, defere-se a adoção. Ok? A partir da Lei 13.509 de 2017, o estágio de convivência passou a ser limitado no tempo. Lembrando que o estágio de convivência, mesmo nas adoções internacionais, deve ser cumprido integralmente no Brasil, tá? Se a adoção for nacional, até 90 dias de duração, prorrogável por uma vez pelo mesmo período. Nas adoções internacionais, pode durar entre 30 e 45 dias, também uma vez se permite a prorrogação. Aí você vai perguntar por que danado que a lei traz um período de convivência menor para a adoção internacional. Deveria ser o contrário, não? Deveria. Só que tem um problema aqui, ó. O estágio de convivência tem que ser no Brasil. E a adoção é feita por quem mora fora do Brasil. Imagina um sujeito passar 90 dias, 120 dias, 180 dias no Brasil.
haja dinheiro, né? Ainda mais que muitos países não têm férias remuneradas, né? Muito menos com um terço de férias. O estágio de convivência, amigos, pode ser dispensado quando o adotando já estiver sob a tutela ou sob a guarda legal, tá? Ele é guardião juridicamente do adotante durante tempo suficiente para que seja possível avaliar a conveniência da constituição do vínculo. E a guarda fática, pessoal, só tem a guarda fática. Eu estou criando a criança. Pode dispensar o estágio de convivência? Olha, simplesmente por ter a guarda fática, não. Mas a lei permite, olha lá, que atento às circunstâncias, dispense. Olha, a criança está sob a guarda fática faz 10 anos. Não tem mais nem graça. Natureza jurídica da sentença, evidentemente, constitutiva, né? Você vai constituir um vínculo de parentesco. Via de regra, a adoção faz efeitos ex nunc, quer dizer, a partir de seu trânsito julgado, mas a adoção póstuma, como eu já havia dito a vocês, retroage. Uma vez deferida a inscrição, deve-se cancelar o registro anterior e lavrar-se um novo registro. Esse registro novo pode ser feito na comarca de residência do adotante. Até porque o nosso sistema, né, admite adoção no Brasil inteiro. Algumas observações sobre esse registro. Ele não pode indicar a origem da criança, que é adotiva, por conta do princípio da não discriminação. Mas a criança, o adotando de maneira geral, tem direito de saber que é adotado. Quando ele completar 18 anos, ele tem direito a ter acesso aos autos do processo. Mas se ele quiser ter acesso anteriormente, pode-se garantir esse acesso desde que se assegure a orientação e a assistência jurídica e psicológica para esse menino ou essa menina. Ok? Alteração do nome. Evidentemente, o patronímico, que é o nome de família, é alterado. Agora, o prenome não obrigatoriamente precisa ser alterado. Primeiro nome, como a gente chama, né? Mas pode vir a ser por requerimento, seja do adotante ou do adotando. Agora, se o pedido de alteração for do adotante, tem que ouvir a criança, né? Uma vez eu cheguei lá eu recebi lá na vara um casal, queria adotar um menino que eu tinha lá de 15 anos. O casal foi apresentado ao menino já dizendo, olha, o seu nome vai ser fulano. Espera aí, rapaz, que é isso? Que agressão é essa, né? O menino não tem identidade não, é? Não tem nome não? Não tem história não? Pergunta primeiro, né? Às vezes a própria criança quer, ela pede, que quer, sei lá, botar o nome do jogador de futebol ou do personagem de um desenho animado. Então, ou quer mudar simplesmente e apagar aquele nome anterior, o nome original que lhe trazia muita dor. Duração do processo de adoção. Toda adoção no Brasil deve durar 120 dias, até 120 dias, com, no máximo, uma possibilidade de prorrogação pelo mesmo tempo. Já falei aqui do Sistema Nacional de Adoção, né? Redações da adoção também já falei para vocês. Não é permitida adoção por procuração, adoção por irmãos e por ascendentes. A adoção por tutor e curador é permitida desde que tenha se dado conta da administração dos bens e tenha saudado o alcance dessa administração. Limites etários. 18 anos, a idade mínima para adotar uma criança, e desde que haja pelo menos 16 anos de diferença. E se o casal tiver idades diferentes, Ricardo, como é que eu vou calcular essa idade mínima, essa diferença mínima de 16 anos? Essa diferença de 16 anos tem que ser observada por ambos os pretendentes, tá? Adoções prioritárias, né, foram criadas hipóteses prioritárias de adoção pela Lei 12.955 para criança com deficiência ou com doença crônica, porque são crianças mais difíceis de adotar e crianças que demandam um cuidado mais urgente, tá bom? Vamos agora falar de habilitação à adoção. Como nós dissemos a vocês, desde 2009, a adoção no Brasil é feita pelo Tinder, né? Pelo SNA, pelo Sistema Nacional de Adoção. Esse Sistema Nacional vai incluir
os pretendentes cadastrados e as crianças disponíveis. E como é que eu faço para entrar no cadastro? Eu quero adotar e quero entrar no sistema, no Tinder, né? Como é que eu faço? Eu tenho que passar por uma habilitação. Essa habilitação, portanto, é uma etapa para a inscrição do pretendente no Sistema Nacional. Portanto, se eu estou inserido numa daquelas hipóteses de adoção direta, adoção unilateral, ou adoção pela família extensa, ou adoção pelo guardião ou tutor, eu não preciso entrar no cadastro. Não, portanto, não preciso fazer a habilitação. Tá bom? Essa habilitação é forçosamente judicializada. Ela passa pelo judiciário. Mas ela é um processo muito simples, né? Ela é deferida por sentença, ela passa pelo judiciário, mas ela é, bem dizer, um procedimento administrativo, tanto que não precisa de advogado, não se pagam custas, etc. O que é preciso para eu me habilitar à adoção? Idade mínima de 18 anos. Posso ter qualquer estado civil ou orientação sexual. Sendo a adoção conjunta, tem que comprovar casamento ou união estável. Compatibilidade com a adoção e ambiente familiar adequado. Isso aqui a gente vai observar durante o processo de habilitação, tá? Por quê? No curso do processo de habilitação, o pretendente ou os pretendentes são acompanhados por uma equipe interprofissional. Essa equipe é composta por psicólogos, agentes sociais, pedagogos vinculados ao judiciário. Preparação psicossocial e jurídica, como a gente chama, a gente apelida isso aqui de curso, né? Curso de pretendente. Como se a gente estivesse ensinando o pessoal a ser pai e mãe. Essa preparação, pessoal, não é, na verdade, é coisa muito rápida. É um encontro de poucos dias. Lá na vara a gente faz em 2 dias, que a gente vai provocar algumas reflexões, né? Vai fazer algumas palestras, fazer algumas explicações aos pretendentes. Idoneidade moral, inclusive é necessário apresentar certidão de antecedentes criminais, tá? Sanidade física e mental. Vamos tratar agora rapidamente do procedimento. A petição inicial, que pode ser substituída por um formulário. Hoje, pessoal, existe um campo no site do CNJ para que quem quer adotar preencha um formulário. Ele preenche virtualmente, imprime e leva para a vara da infância, para dar entrada na habilitação. De posse desse formulário, ele também apresenta essa documentação aqui, ó. Essa documentação vocês veem que mais ou menos visa aqui a comprovar os requisitos aqui que eu vi com vocês lá atrás, tá? Apresentado o pedido de habilitação à adoção, o juiz despacha. Esse despacho inicial deve ser proferido em até 48 horas, dando vista ao Ministério Público somente. O Ministério Público se manifesta em até 5 dias, podendo indicar quesitos para o estudo, aquele estudo que a gente faz durante a habilitação, né? Pedir a designação de audiência, ou a juntada de documentos complementares ou realização de diligências. Feito isso, os autos são encaminhados para a equipe interprofissional, para fazer aquele estudo, né? E para providenciar a preparação do pretendente para adoção, ou, entre aspas, curso de pretendentes. Em seguida, o juiz decide acerca das diligências pedidas pelo Ministério Público, pode designar audiência, isso não é obrigatório, pode designar audiência. Os autos são encaminhados para nova manifestação do MP, também em 5 dias, e depois, retornados os autos, o juiz tem 5 dias para decidir. Julgado procedente o pedido, pessoal, de habilitação, o cadastro é feito no SNA, não é mais CNA não, tá? Me desculpe. É SNA, Sistema Nacional de Adoção, em até 48 horas, sob pena de responsabilidade do técnico. A habilitação concedida vale por 3 anos, depois disso ela precisa ser renovada, mas não precisa fazer uma nova habilitação não, tá?
basta uma mera reavaliação pela equipe. Se eu já adotei pelo SNA e quero adotar de novo, eu não preciso fazer uma nova habilitação, tá? Basta reavaliar aquele indivíduo, aquele casal, sem precisar de uma nova adoção. De uma nova habilitação. Duração da habilitação, também 120 dias, tá? E também prorrogável por mais 120 dias, esse período. A lei, pessoal, traz duas hipóteses interessantes. A primeira, a previsão de uma reavaliação do pretendente quando ele começa a ficar recusando demais. Olha, chegou a tua vez. Quer adotar? Não, agora não. Chegou a segunda vez. Quer adotar? Não, agora não. Chegou a terceira vez. Quer conhecer a criança? Não, agora não. Então, no caso de 3 recusas injustificadas pelo candidato, ele deverá ser reavaliado. E outra situação que é mais grave é a seguinte. O candidato à adoção desiste da guarda para fim de adoção. Ele está já no processo, pediu a guarda para fim de adoção e depois devolve a criança. Ou então ele já adotou e devolve a criança. Na verdade, isso não é uma devolução, é um abandono, né? Mas a lei chama de devolução. Então, nessas situações aqui, salvo decisão judicial fundamentada em contrário, o sujeito vai ser excluído do sistema e não volta, a não ser se houver nova decisão judicial. Tá bem? Então, amigos, é isso. Vamos encerrando aqui este segundo bloco. Um grande abraço e até a próxima.